Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, quinta-feira, estamos no ar com a reunião pública semanal da nossa querida Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo. Hoje, nós temos nosso irmão Ironil como palestrante da noite, também presente conosco, nosso presidente Jair Jorge, e a Soninha. Soninha hoje é a nossa comandante da transmissão da nossa reunião para a nossa página do Facebook. Nossa página no Facebook é www.facebook.com/aceb.guarapá. Nosso irmão Ironil vai dar início à palestra, cujo tema hoje é o Espírito e a Música. Jair, podemos então fazer a nossa prece inicial. Logo em seguida da prece inicial, Ironil, a palavra é sua e vamos ouvir com bastante atenção. Nesse momento, convido a todos que leve nosso pensamento a Deus, nosso Pai, primeiramente agradecendo a todas as oportunidades que tem nos concedido. Aproveitando também o livro. Senhor, esteja conosco, nos fortaleça, Senhor. Hoje, nesta reunião virtual, que possamos aprender um pouco mais. E com esses conhecimentos, possamos aplicar em nossa vida. Que possamos, com ele, aprender a conviver melhor com nossos irmãos. Conviver lado a lado com aquelas pessoas que nos auxiliam no progresso. Que Jesus, nosso Mestre, esteja presente em nossa reunião, nos auxiliando, nos orientando, como ele sempre disse, que onde estivesse uma pessoa reunida, estaria. Estamos contando com a vossa presença, Senhor, e com os benfeitores responsáveis por esse trabalho. Muito obrigado, Jesus. Esteja conosco e sempre, que assim seja. Graças. Com a palavra, o nosso irmão Ironil. Boa noite, queridos companheiros. Com muita alegria que nós hoje estamos com a tarefa de comentar aqui sobre estudar sobre o espírito e a música. Eu achei muito interessante esse tema, né? E mais tarde nós vamos aperfeiçoar ainda mais, mas hoje já trouxemos algumas pinceladas sobre esses dois temas, né? Nossa finalidade hoje é mostrar o porquê dessa arte, que é a música, né? Que é tão fascinante, empolgante. A música é universal, né, gente? Nós já ouvimos falar nisso. Ela é de todo o planeta. E mais, por que ela encaixa em todas as outras artes? Interessante, né? Eu estive pensando até que a música poderia ser considerada a alma de todas as artes. Olha bem que interessante. A música como a alma de todas as artes. Nós falamos muito na sétima arte, né? Que é o cinema. Mas e a primeira arte? Qual que seria a primeira arte? Nós temos aqui uma definição, as duas definições aqui, sobre a música. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma, mediante o som. A segunda, a música mostra sua energia, quando o nosso sentimento se identifica com a sua beleza. A música tem energia. Tanto que nós mudamos, às vezes, o nosso modo de pensar, né? A música traz para nós lembrança, traz uma tristeza, traz alegria, as emoções, né? Então, a música é uma forma de cura, antes mesmo de ser arte. Quando a música foi criada, né, ela fazia parte
de curas. Então, nós temos a primeira arte, que é a música. Eu já dei essa palestra, então, a segunda vez que eu dou, algumas pessoas falam assim, eu não sabia que a música era a primeira arte, não. Ela é a primeira arte. A segunda arte é a dança. Olha bem, né? A gente dança conforme a música. É o dito popular, né? Não podia existir a dança sem a música. Então, a música vem em primeiro lugar. Ela é a primeira arte. A dança é a segunda. E a pintura é a terceira. E a escultura, a quarta. A literatura, a quinta. A sexta é o teatro. A sétima, todo mundo fala, todo mundo conhece. Todo mundo, geralmente, faz uso que é da televisão, cinema, né? Então, a sétima arte é o cinema. E quando nós lembramos aqui da escultura, né? A escultura também é uma maravilha. Nós lembramos aqui de Eurípides Barçanufo, porque lá ele é de Sacramento e é o nosso mentor espiritual, né? E nós gostaríamos de já iniciarmos aqui cantando a música dele, que é também de nossa autoria. Lembrando que ele é de Sacramento, e lá em Sacramento tem uma escultura dele em plena praça da cidade. Então, nós vamos apresentar a música dele. Eurípides Barçanufo, a ti queremos louvar, tua vida cheia de glória ensinou a amar, seguiu um caminho tão certo, com muito trabalho e ternura, educador foi fiel, exemplificando a brandura. Agora, Eurípides, sabemos que estás em tarefa maior, abençoado por Deus que é amor, auxiliando os doentes na dor, muito trabalho e carinho, com fé e com muito ardor. Agora, Eurípides, sabemos que estás em tarefa maior, abençoado por Deus que é amor, auxiliando os doentes na dor, muito trabalho e carinho, com fé e com muito ardor, muito trabalho e carinho, com fé e com muito ardor. Então, depois que nós lembramos aqui do Eurípides Barçanufo, né, que ele possa nos abençoar, nos auxiliar nessa tarefa nossa de hoje. Sabemos que a música, então, sendo a primeira arte, vamos conhecer um pouquinho o espírito, né? Já conhecemos, né, o que é o espírito. Lá na questão 23 do Livro dos Espíritos fala que é o princípio inteligente do universo. Lembrar que nós estamos falando dessa centelha divina, dessa fagulha sagrada, dessa energia crística. Ou, como diz Jorge André, o inconsciente puro, né? Então, o espírito, na questão 24, pergunta, o espírito é sinônimo de inteligência? Não. Os espíritos respondem, né? Os nossos superiores respondem. A inteligência é um atributo, é uma qualidade do espírito. Depois, na 25, eles perguntam, mas o espírito independe da matéria ou depende dela? Como o som depende do ar e as cores dependem da luz? Aí eles respondem, não, eles são distintos. Mas a união dos dois, interessante essa parte, sabe? A união do espírito com a matéria é necessária para que o espírito intelectualize a matéria.
Mas o que seria intelectualizar nesse sentido aqui? Nesse contexto, intelectualizar é dominar. Então, se nós trouxermos para os nossos dias, né, essa união que existe desse espírito com o nosso corpo espiritual, que é matéria, e com o nosso corpo físico, que também é matéria, a finalidade é o espírito dominar a matéria. Então, vimos aqui algumas características já do espírito, né? Propriamente dito, hein, gente? Isso é interessante. A gente saber, né, que Kardec está falando aqui da centelha divina. Ainda não é aquela individualidade, não, né? Agora nós vamos dar um salto para a questão 76, quando ele pergunta: que definição podemos dar aos espíritos? Aí sim, agora entramos no reino nominal. Esse espírito, que é aquela centelha divina, vão ser seres inteligentes da criação, povoam o universo e fora do mundo material também. Então, agora esse espírito é com letra, é com E maiúsculo. É a individualidade. Já estamos no reino nominal, e agora o entendimento que permeia o espírito. Nós vamos falar sobre as capas do espírito, psiquismo humano, que é uma matéria maravilhosa. Entende? Eu conheço essa matéria já há mais de 20 anos e sempre me dá muita vontade de passar em palestras, mas é um pouquinho difícil, mas o que é difícil é que é bom. Você gosta de arroz com feijão? Arroz com feijão é muito fácil, né? É bom de vez em quando um filé, um peixezinho gostoso. Então, o psiquismo humano é uma maravilha, porque ele representa a capa do espírito, para a gente entender, para a gente conseguir, para nós conseguirmos essa transformação moral, é necessário que a gente compreenda essas capas do espírito. Vai nos auxiliar muito. O psiquismo é esse acoplamento das várias experiências que o espírito já viveu, ou seja, que ele veio acumulando. Mas uma definição importante do psiquismo humano psiquismo humano é o arcabouço milenar das experiências adquiridas nas várias etapas reencarnatórias. Tá vendo? O espírito vem acumulando essas experiências no seu psiquismo. É uma visão mais aguçada do espírito, para nos dar mais facilidade para a compreensão do espiritismo, que tem esse tríplice aspecto, né? E aqui nós vamos ver já o lado científico, que são as relações entre nós e o mundo espiritual, o aspecto científico, o filosófico, que além de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, também são as consequências que dimanam dessas relações com o mundo espiritual. Porque a filosofia é isso aí, são as consequências, é o que nós vamos, essa nossa renovação moral, porque o que nós aprendemos tem que haver consequências. E as consequências são essa filosofia, que junta com o aspecto religioso também, que é uma maravilha, né? O evangelho, é a busca do reino de Deus. Então, nós voltamos aqui, já vimos algumas características do espírito. Vamos falar um pouquinho dessa zona, só uma pincelada, porque isso, na verdade, exige até um seminário, sabe? Falar em psiquismo exige um seminário, mas é só uma ideia para a gente ver o quanto é interessante. A primeira capa desse psiquismo que permeia o espírito é a capa da zona do inconsciente passado, onde estão todas as nossas experiências vividas. Os arquétipos de Jung, né? Esses são as transformações,
ali estão as nossas experiências que são transformadas em aptidões. E essas aptidões, segundo Jorge André, porque eu estou falando do livro Forças Sexuais da Alma. Quem interessar, adquire esse livro e estude o psiquismo, que vocês vão se dar muito bem para compreender melhor o espírito. E ninguém tem medo de espírito. Espírito é uma centelha divina, gente. É de Deus, né? Então, é muito importante isso. Para a nossa reforma íntima, né? Que é o autoconhecimento. Esse autoconhecimento é como se falasse assim, é como se Santo Agostinho, lá naquele autoconhecimento, falou, gente, aprende o psiquismo, aprende o que são essas capas, para vocês, né, juntar com o aspecto religioso também e adquirir esse autoconhecimento. Então, nós temos em segunda capa desse espírito, o corpo mental, que é o envoltório sutil da mente, segundo André Luiz. É onde está o nosso inconsciente presente. Está vendo? A primeira zona é o inconsciente passado. E a segunda é o inconsciente presente. São essas experiências que nós temos mais recentes, mais para a periferia, que é do espírito, né? Na terceira capa, nós temos o corpo espiritual, que é o perispírito. Uma maravilha de ser estudado, né? Compreender as propriedades do perispírito. É muito importante, gente. Eu sou gamado com o espiritismo, é por isso mesmo. Sabe? E depois nós temos o duplo etérico. Cada uma capa que existe nesse psiquismo humano é mais fascinante do que a outra. O duplo etérico é que comanda as nossas emoções, é que desenvolve, é que dá um breque, vamos dizer assim. Quando vem uma emoção muito forte da nossa alma, ou do espírito, o duplo etérico segura aquelas emoções. Quando ela vem de fora também, existem emoções de fora que, né? Você vê quantas pessoas vão jogar na lota aí. A pessoa recebe a notícia que ganhou 10 milhões, ou 20, ou 30. Se bobear, se ele não tiver um certo equilíbrio, ele desmaia. Mas esse duplo etérico é tão espetacular que ele segura aquela emoção, senão, segundo Jorge André, explodiria. As emoções explodiria a gente por dentro. Então, é uma zona vibratória ocupando posição de destaque. O duplo etérico, ele ocupa uma posição de destaque, porque em face dos fenômenos de materializações que acontecem, né? E muitos outros fenômenos também estão ligados aí. Logo em seguida vem o corpo físico, que nós sabemos desse monte de células que nós temos aí, que precisamos de tratar muito bem dele também, né? Para a gente viver mais e poder desenvolver e compreender melhor a espiritualidade para nós chegarmos lá bem equipados, né? Então, por final, nós temos a aura. A aura é muito famosa. Tem pessoas que confundem com a áurea, hein? É aura, aura. É o halo energético existente em todos os seres viventes. Segundo André Luiz, está lá no Evolução em Dois Mundos, a aura é a plataforma da mediunidade. Imagina bem, é a plataforma, aquele comunicações com os espíritos e as influências e tudo por tudo. Então é muito importante estudar, tá bom, gente? E já dando um pulo já para frente, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, na lei de amor, o grande amigo de Jesus, Lázaro, traz para nós que no início o homem tem um instinto. Mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. Por isso que o entendimento do amor para nós é difícil.
É difícil, mas por quê? Né? Porque Lázaro fala que o sentimento é o amor, o amor é o sentimento por excelência. E então nós temos o quê? Nós estamos nas sensações ainda. Essas sensações é que nos levam a achar que já se entendemos do amor, mas não, o amor precisa da gente dedicar muito. Precisamos de purificar para chegarmos a esse sentimento tão profundo, né? Chegando um pouco mais para a mediunidade, que é interessante, esse livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo, ele traz para nós uma definição de mediunidade muito maravilhosa, gente. Simplesmente o sentido. Ele trata a mediunidade como simplesmente o sentido. Aí ele fala que mediunidade é uma percepção mental por meio da qual a alma sutiliza e aguça seus sentidos, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. Interessantíssimo. Então, a mediunidade não é só receber espírito, não. Por isso que todos somos mais ou menos médios. Por quê? Porque a mediunidade é o desenvolvimento dos nossos sentidos. Todos os nossos sentidos, a visão, o olfato, a audição, o paladar, o tato, entendeu? Eles têm também a duplicatas espirituais, a visão espiritual, a audição espiritual, que é a audição extra, tratado assim também. Então, é muito importante nós sabermos que nós precisamos desenvolvê-las. E isso é que vai ajudando, é isso que o psiquismo vai ajudando a gente para essa transformação moral que nós precisamos tudo. Então, essa mediunidade, Hamed traz mais aqui, que é uma das formas que possuímos para sentir a vida. Esse desenvolvimento que nós vamos trazendo, nós vamos sentindo a vida melhor, né? É o poder de sensibilização para ver e ouvir melhor a excelência da criação divina. Olha que maravilha, né? Agora, nós vamos voltar para a música, mas é só como diz o outro, uma pincelada, né? Na música, nós temos uma tônica, que geralmente é o tom da música. Por exemplo, todo mundo conhece aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Então a tônica é Dó. A tônica também pode ser o acorde de Dó, né? Aqui é Dó, mas pode ser Sol, tá? Sol, a tônica é Sol. Ou então Lá, qualquer nota, qualquer acorde, a tônica, que é a principal, nós estamos dando o exemplo em Dó maior para quem conhece, né? Então é a tônica. Ela é um repouso, ela é repousante, é como se você estivesse numa rede, balançando. Quando você vai numa dominante, que é o Sol, ele pede a volta, ele pede uma solução. Você está na tônica, né? Aí você vai na dominante, ele pede para voltar. Tem a subdominante também, que é a quarta aqui, ó, Fá, né? Você está em Dó, né? Na tônica. Aí quando você vai nessa subdominante, está pedindo para voltar, ó, entendeu? Aí tem que voltar para o repouso. É aqui que nós vemos a sensação. Entendeu? As nossas sensações são semelhantes, as sensações do espírito são semelhantes. Por isso que a música tem essa sensibilidade, ela nos recorda, ela nos traz a lembrança às vezes. Tem a parte alegre, muito alegre, mas tem a parte triste também. É daqui que vem as sensações mesmo, que você recorda, às vezes, do caso triste, né? Ou mesmo no caso alegre, mas aí tristeza com alegria fica meio difícil, né? Então, é mais ou menos, agora vocês imaginam, isso que eu falei, isso é só
o princípiozinho, o primordial. Imagina isso, mais os acordes mais dissonantes e mais aprofundando que você vai, como é que você fica? Vocês imaginam o que eu sinto, gente, na música, a maravilha que é, né? A tônica, eu comparo ela ao espírito, que se encontra desenvolvendo, né? O espírito está desenvolvendo. Essa tônica também, ela vai desenvolvendo, vai trazendo outros acordes, mas está sempre voltando. Então, o espírito é assim também. Nós vamos desenvolvendo, mas nós precisamos dessa decisão, dessa evolução para voltarmos para Deus. Porque o espírito, ele vem conquistando os reinos inferiores. Quando chega aqui no nominal, por exemplo, né? Agora a nossa meta é sempre subir, é sempre irmos para um mundo de regeneração, do mundo dos felizes, e mais tarde, né? Aquele mundo celestial, mundo dos puros. Então isso é muito importante. Nós temos que ter cuidado para a gente não estacionar, né? Porque se nós voltarmos para o mundo dos inferiores, não tivermos condições de ficar neste mundo, né? Nós não vamos regredir, não, nós vamos continuar com o nosso psiquismo do mesmo jeito que nós somos, mas nós estaremos num mundo inferior. Então, é muito importante isso. Por isso que existem obras póstumas, nós temos lá em obras póstumas alguma coisa que fala a vida espírita, a música espírita, né? Uma comunicação do maestro Rossini, dando sua opinião sobre o estado atual da música e as modificações que poderiam vir por influência das crenças espíritas. Entendeu? Então, as crenças são muito importantes para a nossa transformação, né? Ele explana o seguinte: aqueles cuja arte consiste em deleitar os ouvidos e enternecer corações, muitas ciladas são armadas. Os aplausos, né? O sucesso, etc., levam-no para o abismo. Então, o músico, eu fico pensando o que eu já passei na vida. Entende? Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa feliz e me esforçando cada vez mais para compreender esses valores morais, né? Depois que eu conheci os valores morais do Cristo, que eu comecei a compreender, eu compreendo por que sempre eu fui um músico que eu fui em muitas cidades, né, tocar, voltava de madrugada, voltava quase no outro dia, então eu voltava desanimado da música, eu não queria mais saber, mas é pelo cansaço, entende? Porque depois que eu conheci os valores morais, que eu comecei a tocar para Jesus, para os amigos, para a espiritualidade, eu mudei completamente o meu modo de pensar, né? Como que a música é maravilhosa. Então, fui compreendendo. E agora estou tendo a oportunidade de compreender uma parte ainda melhor ainda, né? A música e o espiritismo. O espírito com sentimento íntimo da harmonia é como aquele que faz aquisição intelectual. Ele goza da propriedade inalienável que adquiriu. Então, essa propriedade que a gente vai adquirindo com musicalidade, a gente não perde ela nunca. Ela nos auxilia muito nas transformações, porque transformação, a gente sabe, é difícil, mas o que é difícil é que é bom, né? Igual nós já falamos. Então, o espírito que transmite a harmonia, que está nele, né, fica feliz de ver satisfeitos os que escutam. Uma frase muito bonita que tem lá no livro, e obras póstumas, porque a gente fica satisfeito quando a pessoa gosta da música, e todo mundo gosta mesmo, né? Então, a harmonia, ciência e virtude são 3 concepções do espírito. Ou seja, a primeira extasia, deixa a gente em êxtase, né? A segunda esclarece a gente, que é a ciência. E a terceira nos eleva. Possuídas essas 3 em suas plenitudes, se confunde e constitui a pureza. Porque muitas vezes a gente... Que pureza maravilhosa, entende? Você
sente obrigação, não é mais uma opção, não, de melhorar, não. Você sente quase que obrigação de melhorar, porque você vê que a pureza é outra coisa, né? Igual a doutrina espírita. A doutrina espírita tem uma pureza, é uma pureza mesmo, fora de série. O movimento espírita é que deixa a desejar, né? Então, é isso aí. Pensar no bem ou no mal é uma questão de hábito. Não é? Kardec já fala que a nossa transformação é a mudança de hábitos. E, por isso mesmo, é que nós guardamos em nós um Deus, um louco e um santo. Né? Somos um Deus quando estamos ali fazendo as nossas vibrações, meditação, aquela irradiação. Né? Somos um santo quando estamos na casa espírita, com aquele comportamento da sociedade. Né? E somos um louco quando nós maltratamos alguém, falamos mal de alguém e trazemos para nós essa coisa infeliz. Agora, vamos ver um pouquinho do aspecto religioso, né? Que é importante também para a gente fazer essa conjugação, esse relacionamento com a música. Né? Lembrando aqui do livro Pão Nosso, um tema que chama observação primordial, que significa uma relação, né? O que significa primórdio, ou seja, início de algo, princípio. Quando perguntaram a Jesus, Senhor, qual o maior mandamento? E Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Emmanuel traz para nós, né, que Jesus faz uma declaração enérgica de princípios sobre, né, Israel, né, que é o nosso Deus, ó Senhor, ó Israel. Ele chama a atenção. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Então, eu achei interessante, eu lembrei que de Israel, né, que Israel, o que significa Israel? Muito tempo eu tive essa curiosidade. Eu ouvia falar as 12 tribos de Israel. Entende? Então, hoje nós sabemos que Israel é um país cuja capital é Jerusalém, mas que também eles brigam para ser outra capital. Então, aquela luta toda. Mas Israel foi o nome que Jacó recebeu numa luta. Jacó é aquele patriarca da humanidade, tá, gente? Abraão, Isaac, Jacó e José, o sonhador, os 4 patriarcas, está lá na Bíblia. Então, Jacó, ele era o médio da prosperidade, considerado o médio da prosperidade. Então, ele teve, durante a vida dele aqui, né, ele teve uma luta com o espírito, com um homem que tinha uma sabedoria, mas ele teve essa luta, foi quase que a noite toda. No final, esse homem, vendo que ele era duro na partida, né, na parada, falou com ele, deixa eu ir embora. Ele falou, não, só deixa você ir embora depois que você me abençoar. Jacó queria a bênção dele, porque ele era um sábio. No tempo estava lutando, mas era um sábio. Ele falou, eu vou te abençoar, então. De hoje em diante, você vai chamar Israel. Né? Daí que Israel teve 11 filhos, sabe? E mais um sobrinho, que vieram as 12 tribos de Israel. Então, Israel e Jacó, né? É a mesma coisa. Então, é o mesmo nome. Então, a gente vê também que esse Jacó, que é o Israel, ele levou as 12 tribos dele lá para o Egito, aquela época que eles estavam passando necessidade, e lá já estava o José, que era o filho dele, o filho mais novo, né? Mas que tinha um nome tremendo, chegou a ser chanceler do Egito, o governador lá, e tinha muito nome, então eles levaram as tribos para lá porque estavam passando necessidade. E foi ali que as tribos foram multiplicando-se e nasceu uma criança. Quer dizer, depois que Jacó, que era o Israel, desencarnou,
José também. Essas 12 tribos passaram a ser escravos, mas elas já estavam multiplicadas, já tinha muitos israelitas ali, ou hebreus, né? E ali naquele meio nasceu uma criança que deram o nome de Moisés, né? Moisés veio desse meio. E segundo alguns livros, alguns historiadores, Moisés foi o Jacó. E depois Moisés vai ser Elias, vai ser João Batista, né? E lá no Novo Testamento a gente vê eles perguntando a Jesus: Senhor, quem é? E o Elias já veio? Como é que é? Aí ele falou: o Elias já veio, fizeram dele o que quiseram, e ninguém o reconheceu. Aí os discípulos compreenderam que ele estava falando de João Batista, né? E Jesus corrobora, confirma. Olha, entre todos os nascidos de mulher, João foi o mais sábio de todos. Foi o espírito de mais luz. Então, a gente vê que esse fato das reencarnações procede, porque só um espírito que tenha sido Moisés, Jacó, Elias, é que poderia ser, entre os nascidos de mulher, o mais sábio, o de mais sabedoria no reino da terra. Então, é muito importante essa passagem, por isso que eu gosto dela, sabe? Então, Jesus está falando nessa passagem para todos da humanidade. Gente, só existe um Senhor, o Pai de infinita misericórdia, que sempre nos apoiará, né? Então, mas acontece, quando a gente fala o mas, já vem pedrada, né? Então segura aí. Quem constrói cama de prego, deita nela. Trazendo para os nossos dias, né? Cama de algodão, também vai deitar nela. Quem planta, colhe. Então, uma maravilha de interpretação, né? Então, a boa árvore dá bons frutos. A má árvore dá maus frutos. Então, a herança é do próprio Espírito. É Joana de Anjos que traz para nós. O Espírito o Espírito é herdeiro dele mesmo. Tanto o sucesso como o insucesso, é ele que é o responsável. Mas Jesus, na verdade, sabia que ia acontecer conosco, sabia de tudo, ele conhece todos nós, né? Sabia da nossa rebeldia, da preguiça mental, da má vontade com a boa nova, com o evangelho. Mesmo assim, ele não nos deixou órfãos. Pelo contrário, enviou para nós um novo Consolador. Nem deixou que nos enganássemos, conforme Emmanuel, benfeitor espiritual desse tema, traz para nós. Inclusive, a de que só existe um Deus, que o Senhor é o nosso Deus, né? Para ir chegando já para o final da nossa fala, em outra passagem evangélica, Jesus recita na questão da fé, né? Ele fala com aquela hemorroísa: a tua fé te curou. Todo mundo conhece o caso da mulher que passou a mão nas vestes de Jesus e ele falou: opa, espera aí, alguém me tocou, quem será? Os discípulos meio indignados: espera aí, tanta gente te toca, Senhor, como é que nós vamos saber quem tocou? Não, mas eu senti que de mim saiu poder. Então esse poder é interessante, né, gente? Saber que poder é esse. Na questão da fé, uns dizem que a fé é a certeza, outros a confiança, outros a entrega, ou seja, o entregar-se. Eu vou até mais longe, eu digo que fé é o autoconhecimento, porque você, com o autoconhecimento, principalmente daquele psiquismo, você passa a ter mais coragem. Nós precisamos de ter coragem, gente, principalmente para enfrentar o desencarne, que vem mesmo, não adianta a gente ter medo.
intermédio de espírito, nós somos espíritos, né? Então, Paulo de Tarso diz que a fé é a substituição invisível de todas as coisas. Vou repetir. Paulo diz que a fé é a substância invisível de todas as coisas e a força que promove o bem-estar de tudo e de todos. Né? Talvez se não fosse a música para nós, eu não estaria nessa condição. Por isso que eu resolvi fazer essa palestra sobre a música e o espírito, né? Eu me encontro numa posição muito feliz, graças a Deus, pelo menos de aprendizado, né? E esforçando para ser um servo de Jesus, para chegar no mundo espiritual melhor do que eu estou aqui, né? Então, sempre que possa e quanto possa, abstenha-se de comentar o mal. Olha que maravilha! A palavra cria imagem, e a imagem atrai a influência que ele diz respeito. Teve uma frase dessa aí, né? Que o Lincoln colocou para nós lá naquelas mensagens que ele manda. Então, muito importante, né? Então, gente, eu já estou finalizando aqui, vou finalizar com a música, né? Adorei esse tempo, sempre me interessei por esse espírito e por Deus, né? Que é a unidade divina. Hoje eu consegui fazer essa conexão da música e o espírito. Então, vou homenagear, estou agradecendo a todos, vou homenagear aqui a todos os médiuns, né? Já que todos somos médiuns, né? Então, eu vou homenagear a todos. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonho, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonho, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médios, antes profeta, faculdades não mais oculta. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre médio, sempre profeta, seja vivo, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médio da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonho, vossos jovens profetizarão. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado, Ironil, por contribuir conosco nesse
tempo nosso de pandemia, em que estamos impedidos de nos reunir, e você conosco em nossas casas. Muito obrigado. Então, meus queridos amigos, nós estamos chegando ao final de mais uma reunião da Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, cuja sede é em Guarapari, Espírito Santo. Agradecemos também ao irmão Jair, que contribuiu conosco hoje na prece inicial. A nossa irmã Soninha vai fazer, junto com o irmão Ironil, a finalização com o passe magnético. E durante esse momento, nós vamos pedir que todos possam se colocar intimamente em posição de receber da equipe espiritual da Casa de Eurípides Barçanufo aquelas energias que serão emitidas dos nossos corações. Então, conosco, Soninha e Ironil, no passe espiritual. Uma boa noite, muito obrigado a todos. Querido e amado Mestre Jesus, neste momento, com os nossos pensamentos elevados, agradecemos pelo amparo que temos recebido. Energias benéficas neste momento possam nos envolvendo todo o nosso corpo, físico, espiritual e mental, trabalhando cada chakra, começando, Jesus, pelo coronário, passando para o chakra frontal. E agora, sentimos estas energias descendo até o chakra laríngeo, trabalhando as nossas cordas vocais. Agora, no chakra laríngeo, essas energias fazem luz em nossos corações. Todo o nosso corpo está resplandecendo de luz. Cada órgão está recebendo essas energias. O chakra esplênico, o gástrico e o básico. E essas energias chegam até os nossos pés, que nos sustentam. E possamos, Jesus, nos mantermos assim, conectados à espiritualidade, com os nossos pensamentos elevados, ouvindo músicas edificantes e boas leituras. Que a paz esteja conosco, permanecendo hoje e sempre, e que Jesus nos ampare. Obrigada por pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar um passe à doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energia de restauração, fluidos cósmicos de libertação, para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim para o outro, sorrir às vezes,
muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Boa noite a todos.